Relações entre Estados são relações respeitosas. E o que está sendo feito nos Estados Unidos, além da ofensa à soberania do Brasil, é um desrespeito absoluto, impulsionado por um deputado que fala que ele é o responsável. Ele tem algum tipo de inserção de articulação da extrema-direita. E como deputado, ele jamais poderia fazer isso. Endereçando diretamente o questionamento do Dr. Zé Eduardo, que eu saiba, o Eduardo Bolsonaro não foi eleito para o povo americano para nenhum cargo eletivo e, da mesma forma, não ocupa aí nenhuma posição no secretariado do governo Trump. O que isso significa na prática? Que ele não tem poder de agir. Como eu disse nos meus argumentos iniciais, que felizmente o Dr. Zé Eduardo não deve ter prestado muita atenção, o único poder do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é o poder de se expressar. E, a propósito, é um poder que, embora garantido pela Constituição brasileira, ele não tem no seu país de origem, assim como vários dos seus correligionários do espectro político da direita. E vamos ver quem está falando em mentira, quando a gente pega aqui o artigo do Wall Street Journal desse final de semana, que diz o seguinte: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Ministro Moraes está censurando críticos e prendendo opositores, tem controle político, obviamente incentivado, inclusive, pelos recentes indicados ao STF pelo presidente Lula, a saber, o seu antigo advogado e um correligionário militante da extrema esquerda. Quando os Estados Unidos da América juntam essas questões do nosso judiciário, que a Transparência Internacional caracterizou como judiciário de coalizão, que atua em parceria com o governo Lula, certo? Junta isso com a postura de política externa do governo, você tem a situação do tarifaço. E, obviamente, o governo americano procura os interlocutores que melhor estão expressando o que está acontecendo no Brasil. A verdade, ela é inescapável. E essa tendência do Haddad, que eu apontei, fundamentada aí na filosofia avançada de Homer Simpson, que diz: a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, eu trago aqui para o telespectador uma matéria da CNN Brasil de janeiro desse ano. Vejam só, olha, qualquer semelhança é mera coincidência. Haddad culpa Bolsonaro por fake news contra Pix. Aspas. Tenho para mim que Bolsonaro está um pouco por trás disso, disse o ministro da Fazenda em entrevista à CNN. Para quem não se lembra, o Ministério da Fazenda promulgou aquela portaria que autorizava o monitoramento dos pagamentos gratuitos, instantâneos e digitais, conhecidos como Pix. Ele promulgou essa portaria e logo a oposição identificou aí um potencial risco de que isso fosse a antessala para uma futura taxação. Então, ao invés de, contra-argumentar, ao invés de focar na mensagem, não, eles fizeram a narrativa do espantalho, como se a direita estivesse falando que o Pix seria definitivamente taxado. Não colou, eles tiveram que recuar, tiraram a portaria e colocaram a culpa nos adversários políticos, sempre terceirizando a sua própria responsabilidade, sempre inventando desculpas esfarrapadas, e como demonstrou aqui o meu estimado debatedor, Dr. José Eduardo Cardoso, sempre trabalhando com a falácia do argumento ad hominem, o ataque à pessoa, inclusive uma confusão. Não se trata de um desrespeito ao Brasil não receber esse ou aquele representante. Na verdade, se trata de um desprestígio das autoridades brasileiras. Então é muito importante nós não confundirmos aqueles que governam com aqueles que são governados e, mais importante, com o Estado brasileiro. Donald Trump já deu uma série de declarações falando o quanto gosta do povo brasileiro e o respeito que ele tem pelo país. Agora, quando você começa a juntar as posturas antidemocráticas, as posturas anti-liberdade e antidemocracia, principalmente na política externa do governo Lula, aí você entende que os Estados Unidos da América vão usar todas as ferramentas à sua disposição para desprestigiar esse governo. E cabe ao Congresso atuar e fazer os freios e contrapesos para que a liberdade volte a prosperar no nosso país.